Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Nós estamos aqui com o nosso contato número 10 e hoje eu tenho o grande prazer de receber Elias Barquete Albarello. Ele é diretor financeiro do São Paulo Futebol Clube, apesar de eu ser corintiano, mas vai ser um papo muito interessante, né? Ele tem um currículo assim invejável, quer dizer, executivo financeiro aí por mais de 27 anos, é professor de finanças e administração no Mackenzie, e se especializou, entrou nesse mundo de futebol, aí é palestrante no curso da CBF de gestão de futebol, foi eleito entre os 3 melhores diretores financeiros de clubes de futebol pela CUNAFUT, Congresso Nacional de Futebol, é o presidente da Associação Brasileira dos Executivos Financeiros de Futebol. Nunca imaginei que tivesse tanta finanças em futebol, né, Elias? E é graduado pela FEI em Engenharia Mecânica, produção, também na FEI, Engenharia de Produção, pós-graduado em Finanças, MBA em Gestão Financeira, mestrado em Administração, doutorado em Planejamento de Sistemas e pós-doutorado em Profissionalização do Futebol Brasileiro, Fair Play, né, e novo modelo societário dos clubes. É a pessoa que nós precisamos para o futebol, Elias. Seja muito bem-vindo, um grande prazer em tê-lo aqui. Agradecer também de antemão ao Marcelo Treffi, que fez essa nossa ponte. Elias, acho que a angústia de quem gosta de futebol, o que será do futebol pós-coronavírus? O que você me conta? Olá, Carlos. Muito obrigado pelo convite, inicialmente, né? É um prazer poder falar com você aqui, trazer um pouco desse mundo chamado futebol, e pelo currículo, você citou algumas passagens, algumas formações, tentar, né, fazer uma profissionalização da gestão acadêmica, principalmente, para o futebol. É isso que a gente está vivenciando. Em relação ao momento que nós estamos vivendo, ele é inédito para todos, né, em todos os aspectos, não só do ponto de vista profissional, mas principalmente, né, do ponto de vista pessoal, familiar. É um grande desafio hoje para, né, mantermos a vida, e isso é o mais importante. E temos visto, né, já aí coisa de 45, 60 dias, o impacto em todos os setores de atividade. Não é... O impacto, ele é, sem dúvida nenhuma, ainda de uma dimensão que nós não temos o perfeito entendimento em relação à sua duração, né? Mas de uma coisa nós podemos já ter quase que certeza, que vai ser um novo mundo, né? Tanto nas relações pessoais, relações familiares, mas também de negócios. E particularmente, que é tema da nossa discussão aqui, em relação ao futebol. Entendemos que, né, por tudo que nós estamos vivenciando e já analisando alguns movimentos na Europa, principalmente, né, que antecedeu aí essa pandemia e o que já está acontecendo lá, a gente vai ter o que nós não considerávamos até então, que é a participação, né, de um espetáculo de futebol dos principais entes ali, agentes, que é exatamente o torcedor. E isso deve ocorrer, sem dúvida nenhuma, aí, ao longo ainda deste ano. Estamos trabalhando com esse cenário fortemente e, consequentemente, o impacto disso nas finanças dos clubes. Só especificamente lá do torcedor que está ali, ou o valor do ingresso, mas também tudo aquilo que que faz parte aí do que nós chamamos lá de match day, que é a operação, né, dos jogos, para um consumo de A e B, alimentação e bebida, um consumo de outros produtos, meios de transporte, o programa de sócio-torcedor vai ser impactado. Então, nós estamos avaliando isso aí. Estamos preparando isso e vai se tornar um futebol, principalmente aí, um meio digital, né? Por um lado, a gente tem outras oportunidades, nós teremos oportunidades, mas em termos de valor ainda a distância é muito longa, sem dúvida nenhuma. Deixa eu te fazer uma pergunta, quer dizer, é gozado que assim, eu sou uma pessoa que eu adoro futebol, eu gosto mais de jogar do que assistir, fico nervoso quando assisto o jogo do meu time e gosto de assistir jogos assim de seleções distantes, sabe? Eu só tenho uma relação curiosa com o futebol, mas é gozado que a gente que tem essa relação mais de torcedor ou de admirador, a gente não tem noção dos números, né?
Quer dizer, a gente sabe que são cifras bilionárias no mundo todo. Você tem uma ideia de quanto gira o futebol no mundo ou no Brasil em valores? E você falou do match day, né? Quer dizer, um dia de futebol, dá para entender, dá para saber uma tarde de um clássico, de um jogo no Morumbi, por exemplo, quanto que isso gera de movimento? Dá para ter essa estimativa, assim? E que é o que a gente está deixando de ganhar hoje? No país, nós temos aí o futebol, business futebol, movimento aí quase, mais ou menos, representa quase que 2% do PIB nacional. Assim, é um montante expressivo, né? Em termos de oportunidades ou de pessoas trabalhando, principalmente, ele gira em torno de 160 mil pessoas trabalhando no futebol, em todas, né, os aspectos relativos aí à prática. Quando nós falamos de um clássico, por exemplo, né, ou podemos falar, vamos dar um exemplo do São Paulo, dos grandes times, não é diferente, o que seria aí uma receita decorrente aí de um evento, né? Diretamente, eu estou falando algo em torno aí de 50, 70 milhões de reais no ano, exclusivamente bilheteria e sócio-torcedor, né? Que a gente considera o mesmo valor. Se nós considerarmos ainda, né, como eu falei, consumo de alimentação, bebida, se nós considerarmos, por exemplo, a aquisição de produtos, né, camisas, por exemplo, do time, outros artigos, aí nós poderíamos, sem dúvida nenhuma, levar esse valor para algo em torno aí dos 90, 100 milhões de reais, né, ano. Então, é bastante expressivo. Sim, isso sim. é quase um terço, né, da receita de um clube como o São Paulo, por exemplo. Então, é significativo. E o impacto disso realmente é imensurável, né? E um clube de futebol quebra no sentido financeiro? Quer dizer, a gente sabe que ele pode quebrar, né? Mas a gente sempre ouve, quem é do externo ao futebol, ouve problemas de pagamento de impostos, dificuldades, quer dizer, teria alguma alternativa? Ou seria necessário um plano de ajuda do governo, tratar o futebol como um setor específico? Porque certamente tem muita gente que torce o nariz para isso, né? Quer dizer, tem muitos economistas, inclusive mais liberais, que torcem o nariz para qualquer tipo de ajuda a qualquer setor nesse momento, né? E se a gente imaginar o valor que movimenta o futebol, 2% do PIB, quer dizer, seria necessário a gente ter alguma coisa nesse sentido para o próximo ano? Há uma conversa sobre alguma coisa nessa linha? Sim. Sem dúvida, o futebol, né, ele é um negócio. Né? 2% do PIB, quer dizer, nós estamos falando de um negócio que movimenta um montante de recursos significativo. Pela legislação, e depois eu posso entrar um pouco aí num tema chamado clube empresa, que é bastante importante, acredito, né? Tenho muita esperança que é o futuro do futebol no país, mas atualmente nós temos um modelo associativo, né? Onde o clube ele tem lá, não pode apresentar, né, lá, geração de lucros, ela é totalmente definida ou é utilizada dentro do próprio negócio, tá? Você não tem acionista, você não tem essa figura, mas isso é um momento de transição. Então nós não usamos esse termo ainda quebra ou falir, mas evidentemente ele desaparece, como muito na história, né? E mesmo não passando por essa pandemia que nós estamos vivenciando, que desapareceram. Aqui mesmo no estado de São Paulo, conhecemos times aí que não sobreviveram, né? E alguns aí em quase falimentares. O Campeonato Paulista dos anos 80 era completamente diferente do que a gente tem hoje, né? Nossa, times, assim, vários times. 15 de Jaú, tradicional, né? Alguns voltaram para a Ferroviária, mas 15 de Piracicaba, Noroeste, Bauru, São Bento, né? Bento, foram para a segunda, terceira, quarta divisões. E alguns efetivamente sumiram, né? Eu sou natural de Ribeirão Preto. Né? Meu time, lá nós temos o Botafogo Comercial, né? O Botafogo o modelo empresa, o comercial, que é o meu time, né? Na verdade, eu sou de Ribeirão Preto, nasci em Ribeirão Preto, mas vivi durante boa parte da minha vida em Brodowski, né? Que é uma cidade ali. É do Cândido Portinari? Isso. E lá tem o Brodowski Futebol Clube, que é o meu time do coração.
clube raiz, né? O amador. Mas você já percebe ali, né, o que é vivenciado, né, a dificuldade de um time, né, de conduzir um time de futebol amador, elevando isso para o futebol profissional, guardadas as devidas proporções. Então, você tem muito disso e você tem que necessariamente partir de uma profissionalização. E quando nós estamos falando, neste momento, de uma ajuda, e já no passado houve, né, por exemplo, o Profut, né, que é um relacionamento, a exemplo do Refis, né, no mercado financeiro, também para o futebol, que está sendo pago, naquele momento, os clubes aí numa dificuldade financeira enorme, né? E aí não devemos entrar em questão de juízo de valor, né, se gestão, isso tudo, porque também nas empresas a gente passa por isso. Sim. Mas é que tem as paixões, né, envolvidas no futebol, por isso que... Né? Neste momento, nós estamos discutindo, sim, não um refinanciamento, não é isso que hoje o futebol mudou muito a consciência, né, dos dirigentes, mudou muito em relação a isso, dos próprios governantes, mas uma forma de financiar isso que representa aí, né, na sociedade, um negócio bastante importante. Então, não é diferente de determinados setores. E muito pode se falar, mas olha, o futebol, quer dizer, o futebol, existe uma frase muito interessante do Milton Neves, né, que é um dos maiores, né, marqueteiros desse ele é sensacional, né? E tem aí um âncora da Rádio Bandeirantes, que diz que o futebol é uma das coisas mais importantes dentre as menos importantes. Ele fala que é a mais importante, né? A mais importante dentre as menos importantes. Quer dizer, ele é, sim, importância nesse sentido. E, lógico que ele não pode ter nenhum tipo de privilégio, absolutamente, em detrimento de outros, né? Já houve no passado, muito disso estamos aí sentindo o impacto do que ocorreu no passado, estamos aí falando de hospitais, estamos falando de necessidades, mas tudo diz respeito ao momento que estamos vivendo, né? Repito, o futebol ele tem que necessariamente estar passando por uma profissionalização. Então, nós estamos vendo um momento de transição e agora agravado por essa pandemia. Então, o desafio se torna... Você falou em clube-empresa. O que seria um clube-empresa? Assim? Qual a diferença do clube tradicional para o clube-empresa? Basicamente, a gente tem alguns modelos, né, no mundo, principalmente, de estrutura societária de clubes de futebol. No Brasil, alguns países ainda fortemente o modelo associativo, onde você tem um grupo associado, não é uma empresa, né, capital aberto nem fechado, você não tem acionistas, você tem sócios, né, associados ao clube, né, que são, em tese, os detentores aí, né, das ações do clube. E agora você passa por um modelo que pode se tornar um pouco diferente, que é, por exemplo, você ter a participação de capital, né, e acionistas dentro de um clube. Ou mesmo você ter participação aí de sócios, mas com gestão de capital, e um outro modelo, uma outra formatação de institucional, que não é, por exemplo, de associados, e sim você pode ter acionistas. Eu poderia abrir capital na Bolsa? Poderia, como consequência, você pode ter, como já existe na Europa, né? Nós temos alguns modelos diferentes, né? Isso não significa, ou isso é uma garantia, né, desse modelo, de efetivo desempenho e sucesso. Por exemplo, vou citar aqui para você 2 clubes que são modelos associativos ainda. Por exemplo, o Barcelona, os maiores clubes do mundo, Madrid, né, Galatasaray. Ao passo que você tem outros que já são modelos aí de futebol empresa, por exemplo, o Atlético de Madrid, que é um clube que naturalmente vai chegar ao nível aí do Barcelona, do Real Madrid. Você tem o Liverpool, você tem o Arsenal, são clubes hoje que tem já na Premier League, principalmente, quase 100% dos clubes da Premier League são modelos aí de sociedade anônima, que difere principalmente nos aspectos relacionados à gestão, a responsabilidades, né, em relação à gestão. Não que não haja em termos de clube associativo, mas é diferente, a cobrança é diferente. Você se aproxima de empresas, você se aproxima, você deixa um pouco a paixão, por exemplo, e começa a trabalhar efetivamente com parâmetros importantes, com indicadores de acompanhamento, com controles mais efetivos e atendendo normas específicas, funções específicas. Então, é uma mudança significativa. Mas antes disso, de falar em clube-empresa, porque que inclusive é um projeto que está aí no Senado, né, para votação, já foi votado na Câmara, agora está no Senado, deve ser aprovado em breve.
Eu acho que este é o futuro do futebol brasileiro, não há dúvida nenhuma disso. Mas eu gostaria de dar um passo atrás, que é exatamente falar um pouco da profissionalização, que é o que marca claramente, por exemplo, a gestão do Barcelona, do River Plate, se não são uma sociedade anônima ou empresa, né, clube empresa, mas são associativos, mas tem uma gestão profissional, que é o que nós estamos caminhando aqui no país, para esse modelo. Você leu meu currículo no início, quer dizer, isso não é tão diferente de outros colegas que estão aí. Nós criamos, e aí eu gostaria de entrar no assunto da ABF. A ABF é a Associação Brasileira dos Executivos de Finanças no Futebol. Ela foi criada por mim, pelos ex-diretores de Atlético Mineiro e do Botafogo, numa reunião em São Paulo. Nós estamos aí com quase 2 anos dessa associação, nos reunimos a cada trimestre para isso. Estamos aí na 7ª, 8ª reunião. E lá nós discutimos, nós compartilhamos as melhores práticas e práticas específicas de gestão, principalmente gestão financeira. Lá não se fala em time, em futebol, lá não se fala em, né? Lá se fala em gestão financeira. E assim, ao longo desses quase 2 anos, foi enriquecedor. O que nós pudemos contribuir, e aí entra um outro assunto também importante, que é o chamado fair play financeiro. Tivemos a oportunidade de discutir ao longo do ano passado todo, juntamente com a CBF, né? Com um colega nosso aí, né, acadêmico, o César Grafietti, que fez um trabalho com a CBF, costuma publicar aí relatórios relativos aos clubes, mas desenvolvemos esse modelo, esse projeto, que vai ser implementado, e já seria implementado, ou será implementado agora no Campeonato Brasileiro. Num primeiro momento, ainda de uma forma bastante educativa, para um prazo de 3 a 5 anos, sim, o modelo a ser adotado como é na Europa, como é que acabou de penalizar o Manchester City, né, de não poder disputar a Premier League durante 2 anos. Então, assim, nós estamos caminhando, ou estamos exatamente no modelo de transição, e até os componentes da ABF, né, a associação, é um representativo do que eu estou dizendo. Se você ter ideia, Carlos, da ordem lá dos 20 clubes brasileiros, entre 12 e 13 são profissionais oriundos não do futebol, né, do mercado empresarial, do mercado financeiro. Estão trazendo para o futebol essas práticas de mercado, que é o que nós entendemos é perfeitamente plausível e necessário. Então você começa a ter esta mudança. Alguns clubes com CEO, alguns clubes com estrutura. São Paulo, por exemplo, tem um conselho de administração. Poucos clubes ainda têm no Brasil, mas é algo novo. Então você começa a perceber que há sim uma necessidade, há todo um movimento para uma gestão profissional além das 4 linhas, que é o que nos interessa principalmente. Tem alguma situação de algum São Paulino sendo diretor financeiro do Palmeiras ou do Botafogo, do Flamengo? Essas coisas acontecem ou ainda não chegamos nesse ponto? Olha, tem alguma coisa ali sim, né? Ou ele não fala, ele não conta que é de torcedor de outro. Mas é engraçado, porque tem algumas situações bem interessantes. Tem cara lá, tem colega lá que não torcia para nenhum time, ou não tinha assim uma paixão grande. Tem oriundos, eu, por exemplo, sou conselheiro, você disse, sou conselheiro do São Paulo, estou no São Paulo há 20 anos, né? É meu coração. Como tem outros que já são, né, inclusive profissionais, que já atuaram em mais de um time. Sim, Isso é uma coisa bastante interessante, a gente sente isso, né? Porque quando você começa a atuar de uma forma profissional, né, com dedicação exclusiva, que é o meu caso, por exemplo, por mais São Paulino que seja, e desde 7 anos de idade, quando eu comecei a acompanhar o futebol, você chega num determinado momento que tem uma preocupação muito maior com o negócio do que com resultados, né? Eu acho que eles estão diretamente relacionados, mas você passa a se preocupar muito mais, né? A sustentabilidade, né? Sustentabilidade do negócio que é o futebol. Você deixa de ser torcedor. E no meu caso acontece uma coisa, não sei se boa ou ruim, mas eu assisto fanático do futebol, mas nos últimos anos, e particularmente no último ano, eu tenho assistido muito pouco presencialmente, né? A não ser que esteja no algum jogo, então, porque você tem outra forma de vivenciar o negócio. Ou mesmo quando estou lá no jogo, é até interessante, eu fui diretor de estádio já em outro modelo, mas eu fico andando pelo estádio, verificando como é que está, né, o número de pessoas entrando. Não dá medo daquela montanha de gente junta,
Quer dizer, não dá assim, é uma responsabilidade Confesso para você que né? eu tive um momento, não agora, mas lá em 2014, quando eu era diretor de estádio, né, diretor estatutário, um jogo em uma segunda-feira, que era até inédito, não imaginava que uma segunda-feira pudesse ter um público tão grande, apesar de ser um horário interessante, que era 20 horas. Para você que chegou um determinado momento que nós tínhamos 5.000 pessoas fora do estádio para entrar. Então, assim, isso, e eu olhando isso e gerando, né, um pânico e isso, como resolver, porque ajuda muito para este impacto a proibição de bebidas alcoólicas no estádio. Isso é um problema para nós. Porque, por exemplo, eles, né, os torcedores gostam, lá, sua cerveja, o que seja, né, bebida alcoólica, e assistir ao jogo. E fazem isto ao redor. Sim. E eles acabam adentrando ao estádio uma única vez. Isso é um problema sério para nós, né? Em termos de catraca, nós temos que estar capacitados para atender uma avalanche de, em poucos minutos, 1.000, 2.000, 1.000 pessoas. Imaginar num clássico, por exemplo. Então, isso nos preocupa. E eu tenho isso muito claro e fico olhando. No Morumbi já teve um evento de uma pessoa cair, né, lá de cima, e recentemente. A grade cair no Campeonato Libertadores, ainda eu estava como vice-presidente de patrimônio. Realmente é uma... Porque não é um pessoal que está indo para uma manifestação. Pode parecer uma manifestação religiosa, mas não é um pessoal silencioso. É a religião do futebol. Quer dizer, não é trivial, no passado, né? mais ainda, né? Porque nós tínhamos lá torcedores, em grandes clássicos, torcedores das duas torcidas. Das duas torcidas. Você acha melhor essa separação? Do ponto de vista de segurança, é melhor? Porque para o torcedor que não está lá, ele olha para aquilo e fica com pena de não ter a torcida adversária, né? Quer dizer, essa dualidade é muito interessante, né? Mas nem todo mundo respeita isso e tem gente que vai para arrumar encrenca mesmo, né? Sim. Se nós olharmos do ponto de vista de segurança, sem dúvida nenhuma, né, que melhorou, né, esse aspecto. Mas tirou um pouco o brilho do futebol, né? As torcidas, até principalmente São Paulo, que nós não temos aí a possibilidade, a autorização. Agora está tendo alguma discussão, talvez volte isso, bandeiras, por exemplo, instrumentos. Isso é muito bonito. Mas, causada até em função dessa situação, houve a proibição. Mas, realmente, você tem que olhar dos dois lados, né? Se por um lado ele é mais seguro, por outro, perde um pouco. Eu confesso para você, não é provocação, que a primeira vez que eu vi o Corinthians campeão foi naquela final no Morumbi, em 90, o gol do Tupanzinho, e eu estava na geral do Morumbi, que nem tem geral mais, né? Assim, é coisa que só quando você tem 16 anos você topa fazer, porque depois... Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, aquilo foi... Mas era a emoção dos dois, de ter as duas, era um negócio impressionante, né? É uma energia e que a dúvida que a gente tem no futebol sem torcida, quer dizer, quando alguém sugere que o futebol vai ficar sem torcida por um tempo, é assustador, né? Elias, você é professor palestrante dos cursos da CBF, né? A CBF parece que tem um portfólio de cursos muito bem elaborado, assim, muito profissional. Eu já tive acompanhando algumas coisas, é muito interessante. O que eu percebi apenas é que assim, eles sugerem que a pessoa tem que ter uma experiência no futebol para poder participar de algum desses cursos, que eu entendi de formação de treinadores, alguma coisa assim. Como que você vê esses cursos? Você acha que isso é parte desse processo de profissionalização? Sim, a CBF tem duas frentes, né? Tem lá os cursos específicos para formação de técnicos, e aí realmente quem pode fazer esse curso tem que ter lá alguns pré-requisitos, pode cursar hoje, obrigatoriamente tem que cursar para ser técnico de futebol no país e que está fora do país. E tem outro de gestão, né? E, inclusive, quem coordena esse curso, um colega seu aí da FIA, né? O Michel. Michel Matar, né? Isso, ele é o coordenador e, assim, é um curso de excelência em termos de gestão do futebol. E aí ele é mais, de forma não homogêneo, mais heterogêneo, as pessoas que querem trabalhar com futebol, que gostam de trabalhar com futebol, inclusive ex-jogadores. Eu tive a terceira turma e nas 3 turmas me deparei com campeões do mundo do futebol, né?
Nós íamos lá jogando e vimos a seleção de 94, que até passou aí esses dias na Sim, televisão. sim. Estava ali, era aluno e tem interesse. Foi campeão do mundo, está ali tentando se capacitar para poder atuar no futebol. Tem Tem algum oportunidade? desses craques que você conhece que é um mão cheia nos negócios, que o cara tem um bom tino, que você dá que é bom de finanças, ou o cara que se destacou no lado de dentro do campo e se destacou fora, como alguém que tem a capacidade de gestão? Porque a tradição que a gente vê do futebol é de que o jogador, quando acaba a carreira, muitos deles não administram direito o que ganharam, até perdem, né? Tem outros que a gente vê que tem uma outra perspectiva. Tem algum assim que você acha que é um grande... Tem alguns que a gente acompanha, né? Por exemplo, o Leonardo, que jogou no São Leonardo? Paulo, brasileiro, é um grande dirigente, né? Tá no mundo, tá na Europa, excelente dirigente. Do próprio Corinthians, estou tentando me lembrar aqui, que foi agora para o Arsenal, estava na seleção brasileira, que era auxiliar técnico do Tite, Edu Gaspar. Sim, sim. E tem, evidentemente, um que está muito próximo, posso te falar claramente ali, que é o Raí, né? O Raí foi dentro do campo, o cara que fez 3 gols contra o Corinthians numa final, não é? 1-1, né? Depois teve numa volta também, fez um gol da vitória e se capacitou para isso, fez o mestrado na UEFA, né? Então, cara, não especificamente de finanças, mas entende claramente quando você conversa, mas o futebol como um todo. Então esses caras têm... Irmão do Sócrates, né? Irmão do Sócrates. Irmão do Sócrates, exatamente. Irmão do Sócrates, grande jogador, grande jogador. E esses caras se capacitaram para isso e trazem uma bagagem, um conhecimento no campo, a relação com os atletas, né? E isso é uma evolução também, não é da época de jogar, mas são profissionais que estão preocupados em trazer o melhor para o futebol, para se capacitar e poder dar uma contribuição. E tem contribuição. Se você tivesse uma dica para dar para se você tivesse uma dica para dar para um clube do interior de São Paulo, do interior do Amazonas, do interior do Pará, que dica que você daria? Se eu tenho alguém, porque a gente percebe que tem uma renovação. Eu não sou também da opinião que só renovação por idade é que muda, mas você tem pessoas que estão assumindo clubes com uma visão mais moderna, de formação de jogadores. Isso estava, né? A gente não sabe o quanto que isso depois do coronavírus vai continuar. Qual que seria uma dica ou uma sugestão de gestão que você daria para um gestor de clube, para um presidente de clube que assume talvez... você falou do Brodowski, como que chamava o seu clube lá? Brodowski Futebol Clube. Brodowski Futebol Clube. Ele quer montar o clube, ele fala, quero colocar o Brodowski na primeira divisão. Qual que é o caminho, qual é a mantra que ele tem que seguir? Perfeito. Quando você começou a falar, eu pensei exatamente no Brodowski, né? Deixar o coração de lado. Né? Boa. Profissional. Totalmente profissional. E nós temos lá a dedicação das pessoas. Você pode ter lá, talvez, um conselho de notáveis, de pessoas dedicadas, mas você não pode ser, ao mesmo tempo, um dirigente e um torcedor, né? Isso traz alguma coisa. Eu já vi lá muito isso. Vi no São Paulo, isso já no passado. Hoje, a gente já não tem tanto desta forma. Mas já vi isso no passado. E o futebol vivia disso, era desta forma, né? Que hoje já não há mais espaço para isso. Hoje a concorrência é muito forte, né? Hoje as pessoas estão se capacitando. Os jogadores já são jogadores com um alto desempenho, né? Mais conhecidos, né? Que conseguem identificar, conseguem ver a necessidade e conseguem saber que ele depende muito do seu corpo, por exemplo, atuar. Né? Então não é mais aquilo que a gente percebia no passado, como se cuidava, não. Os jogadores hoje estão conscientes daquilo que é o papel, né? O seu papel dentro da sociedade, dentro do time de futebol. Agora, os dirigentes, principalmente, não podem mais agir com o coração, não ter algo que seja minimamente profissional. Porque estaria fadado, sem dúvida nenhuma, ao insucesso. Então, essa seria a recomendação. Trabalhar possível e uma dedicação profissional. Modelos, né? Se pautar por alguns modelos existentes e aí sim você poder construir isso. Você comentou aí dos atletas de alto desempenho, né? E interessante que a gente está vendo as reprises
tem passado na televisão, né? Copa de 94. Assistir a Copa de 94 já deixa a gente com uma sensação de que aquilo é muito antigo, né? Impressionante, não é tanto tempo assim. Eu não assisti recentemente, mas tinha assistido já a Copa de 70, que é outro formato de futebol. Quer dizer, o futebol se tornou um grande negócio, os jogadores são os atores principais desse negócio. E até é curioso que com esse fato do coronavírus, teve um meme que foi lançado aí na internet, que eu não sei se é verdade ou não, mas de uma cientista dizendo que, assim, o dia que pagarem para os cientistas o que pagam para os jogadores de futebol, a gente vai ter uma vacina mais rápida. E eu não estou aqui questionando se eles ganham, por que ganham, não é esse o ponto. Mas você acha que depois dessa pandemia, o mundo do futebol vai reorganizar esses valores? Porque realmente os números bilionários, né? Um clube como o Real Madrid, não me lembro a cifra, mas era 6, 7, 8 bilhões de euros, não me lembro, alguma coisa assim de faturamento. Se eu não me engano, o PIB da Bolívia é 30 bilhões de dólares, né? Quer dizer, então é um time de futebol que fatura quase metade do PIB de um país. Você acha que esses valores vão ser reequacionados ou continua sendo, quer dizer, à medida que isso voltar algum dia, a gente vai ter de novo o futebol como... Sim, vale. Não estou entrando no mérito se vale ou não pagar isso. Estou dizendo, será que esses valores vão mudar depois dessa crise? É importante essa pergunta, viu, Carlos? Porque a todo momento vem à tona essa discussão, né? Jogador de futebol, né? Ganha muito, é muito bem pago. Não é bem essa a realidade. Não podemos, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de ver sobre esse meme que você citou. Eu acho bastante injusto, na medida em que, primeiro, são coisas incomparáveis, né? Você é totalmente diferentes. A ciência, sem dúvida nenhuma, sempre, inclusive para o futebol. E daí a gente percebe claramente o que você acabou de citar, que os jogadores hoje, eles têm lá um desempenho, são de alto rendimento, por causa da ciência. Possibilitou isso. Elas andam muito juntos. Não há como comparar. E quando a gente fala em salários elevados, você tem 2, 3% dos jogadores de futebol no mundo. Isso é absolutamente nada. Mas, ao mesmo tempo, que propiciam também, né, um negócio de futebol, como eu falei, quase 2% do PIB. São esses jogadores, exatamente esses jogadores, seleção brasileira, na grande maioria, que proporcionam o business do futebol, que dá emprego no país mais de 160 mil pessoas. Que no mundo inteiro, vira, como você falou, Real Madrid, por exemplo, você tem negócios que estão diretamente relacionados ao futebol. Então, a gente não pode ser injusto na medida em que faz esse tipo de comparação, sem dúvida nenhuma. Eu fico muito à vontade para falar isso, porque tenho a formação acadêmica, sou professor, como você falou, e ao mesmo tempo estou no futebol. Convivo, né, nesses dois campos, coincidentemente, como você está citando. E acho que eles são complementares, são necessários, fundamentais, e para o bem-estar até da população. Então, eu não gosto desse tipo de comparação, como foi feito e realizado, porque parece que está se privilegiando um determinado negócio em detrimento de outro. Não há dúvida nenhuma, muito mais importante que o futebol é a vida, é a ciência, e ela contribui para o futebol. Então, eu acho que é desse lado, desse ponto de vista, que a gente deveria analisar o futebol. Tem que ter espaço para os dois, né? Eu acredito fielmente, e acho que o futebol, a cada momento, né, ele se torna até mais atrativo, uma mudança significativa de público, de atratividade, exatamente em função da ciência, em função da academia, daquilo que é novo. Estamos vivendo um momento, por exemplo, que não há jogos de futebol, mas há, sim, por exemplo, o interesse, porque você tem um outro modelo através do streaming, por exemplo, no celular, que você pode, né, fazer as pessoas que estão confinadas terem aí uma forma de poder ter algum prazer em termos de ocupação, talvez de entretenimento, e isso também tem a sua monetização. E acredito fortemente que será no futebol, a partir de agora. Então, assim, eu acho que é uma visão muito simplista, uma crítica muito específica. Rasteira, né? Eu acho que é simplista. Você falando, eu fico comparando com o astro de rock, o cantor, músico, que também movimenta milhões e ele é o chefe, ele é o líder do espetáculo, né? Quer dizer, ele conseguiu aquela posição, eu também considero um pouco simbólico. E aqueles caras, por exemplo, estão tocando no barzinho sem nenhum menosprezo, ao contrário, eu adoro isso.
Mas e quanto que recebe, que tem que passar a noite inteira lá para poder sobreviver? Também fazem parte desse rol, né? Então não é só o astro, né? As grandes bandas, os grandes cantores. Então, assim, quando generaliza, acho que a gente perde um pouco. Perde o argumento, né? Argumento, né? E como você vê assim o futebol, o futebol de base, esse processo de formação? Eu lembro do São Paulo sempre como celeiro, né? Tinha como chamava, do Cilinho lá, era a Academia do Cilinho. Menudos, né? Que eu acho que o São Paulo, apesar do Santos ter uma característica de formação aparentemente mais sequenciada, né? Quer dizer, o Santos ele produz esse... Tem gente que diz que produz por justamente dificuldade, às vezes, de trazer, outros eles têm que trabalhar na base. O São Paulo tinha, não sei se tem ainda, eu confesso que eu tenho acompanhado menos o futebol nesse nível do que eu acompanhava antes. Mas há esse processo de formação, quer dizer, porque também é um papel, eu diria, social, né? De novo, tem gente que critica, né? Mas se você pega a escolinha de futebol, onde você tem o alojamento, a gente teve aquele fato lamentável com o Flamengo e tudo mais, mas é um momento em que o jovem ele entra e se enturma com gente, quer dizer, ele entra numa estrutura. Isso é importante para formar alguém, né? Como você vê a formação dos jogadores hoje, assim, tem essa filosofia ainda, ou é difícil dentro de uma gestão profissional também, às vezes, você tolerar, não deveria, mas é possível a gente pensar em mais formação de jogadores? Ótimo, excelente ponto. Para mim, fundamental, né, você ter a formação de atletas em qualquer time, independentemente do seu nível, né, categoria. São Paulo tem. Em São Paulo é marcado, inclusive, aí por ter lá um centro, a gente chama de Centro de Formação de Atletas, lá no hotel, né? Em Cotia, né? Em Cotia. A gente até apelidou de CT de Cotia. Tem lá quase 400 atletas, né? Desde os 13 anos até os sub-20. Para você ter ideia, nós temos um hotel lá dentro. Um hotel, né? Como se fosse um hotel que, inclusive, serviu de base quando houve a Copa do Mundo aqui, em 2014, quando houve a Copa América, ano passado, né? Também, para alguns times, né? Para os Estados Unidos, estavam lá. Sim, é de referência. Temos lá 11 campos de futebol. E alguns clubes têm isso aqui no país também. O próprio Corinthians tem um novo lá, são atletas, tem um excelente negócio, ou tem uma prática muito importante também com relação a isso, porque também já foi campeão, e eu acho que, se não me falha a memória, é o recordista de títulos na Copa São Paulo, né? Que eu acho que é. Sub-20. O Santos, você citou aí, se ele não tem grande quantidade, mas ele tem uma característica muito interessante. Cada momento ele tem lá um atleta que se destaca, como é o caso do Robinho, como é o caso do Neymar, como é o caso do Rodrigo, por agora. Então, são jogadores, assim, em menor número, mas que têm um destaque elevado. E isto é fundamental para o futebol, não há dúvida nenhuma. E creio que agora ainda mais. A partir do momento que retornamos ao futebol, e isso ainda é uma incógnita em termos de prazo, eu acredito que as negociações elas serão muito menores, né? Porque há acomodação em termos, né, de negócios dentro dos diferentes times no mundo inteiro. E eu creio que o futebol de base ele vai se tornar muito mais importante, que ele é o celeiro para o time de futebol. E é sensacional, porque você consegue, né, com um número de pessoas ali, né, concentradas, você consegue definir um modelo de jogo, um modelo de atuação, de comportamento. E o que você citou aí, e aí eu acho que falta um pouco isso no futebol, eu tenho até algumas discussões, algumas propostas exatamente nesse sentido, que é tornar, né, este atleta cidadão. Porque quando ele vai jogar, e a gente tem no Brasil todo, né, que são sempre os grandes times, você tem que dar uma mínima formação para ele. E os clubes fazem isso. Formação escolar, acadêmica, por exemplo, básica. Mas também ele tem que se tornar um cidadão, né? Conhecimento um pouco de geopolítica, por exemplo, pode um dia jogar na Europa, ter conhecimento, por exemplo, de um empreendedorismo, se não
efetivamente se tornar um atleta, ele possa ter uma profissão. Por exemplo, ele ter lá assuntos básicos de gestão financeira, né, para poder cuidar do dinheiro caso venha essa. Então, você tem algumas áreas de atividade, concentração, parece que necessariamente ele tem que ter uma segunda língua, por exemplo, às vezes até a primeira. Então, aí você moldaria exatamente essa pessoa para ser um cidadão, para ser um atleta, com possibilidade de jogar fora do país, uma outra cultura, por exemplo, né? Se adaptar lá fora e não ser vendido com 18, 19 anos, que hoje é isso, né? Acontece, e ficar 6 meses, 1 ano e retornar ao país, porque é uma grande oportunidade, né, para ele, para a família. E esse atleta, esse garoto, é onde a família deposita toda a confiança. E o nível de decepção, se caso não se torne um atleta, é muito grande. Isso você cria um sério problema familiar. Então, há muita pressão, né, em cima de um atleta desse, um garoto, 13, 14 anos, porque é uma família que está apostando fortemente nisso. Então, eu creio que, nesse momento, isso sempre foi importante, mais ainda, a partir do que nós estamos vivenciando, acredito em poucas negociações nessa janela que nós temos. Normalmente, você tem 2 janelas de negociação pelo fair play financeiro, que é meio do ano, né, julho, normalmente, e dezembro. Janeiro, somente, quando há janela na Europa. Creio que isso deva mudar, né? Até em função do que está ocorrendo. E também, se não mudar, pelo menos vai ter uma diminuição. Não creio em grandes negociações agora. Então, absoluta certeza, e estamos discutindo isso no São Paulo, que é, né, um olhar mais profundo. Já existe a relação, né, da profissionais com o futebol de base hoje, existe lá, inclusive, estão sob a mesma diretoria. Mas eu creio que isso deva ser mais aprofundado, porque realmente o agente, né, aquele indivíduo que às vezes é o olheiro, que está buscando, ele ajuda nesse processo ou ele acaba atrapalhando, vira só intermediário? Porque tem muita fala sobre isso também, né, que o cara se torna dono do jogador no início da carreira por conta desse sonho. Eu não sei o quanto que isso hoje, para mim, é meio distante. Eu não sei como que o clube, de um ponto de vista profissional, ele gerencia isso. Não sei se é uma coisa trivial de se gerenciar, né? Sim, isso é muito importante. No passado, até 2015, havia a possibilidade, inclusive, de ele ser detentor de parte dos direitos do atleta. O passe, que existia lá atrás, o passe, depois com a Lei Pelé acabou o passe. O Lei Pelé que mudou isso, né? Isso, esses direitos econômicos. Em 2015, a FIFA proibiu de agentes ou que nós chamamos aí os empresários dos atletas terem participação no seu direito econômico. Isso é proibido pela FIFA. Então, houve uma evolução também, da mesma forma que o futebol evoluiu, por exemplo, que nós estamos falando em scouting, que você vê algumas vezes um atleta, diferentes números, ou quantas bolas foram chutadas no gol, quantos passes certos, quanto cada jogador correu, isso tudo faz parte do que a gente analisa hoje de performance que todos da maioria. Eles têm um chip no... Tem. Você porque assim, do lado da camisa tem uma coisa que é um chip para medir exatamente isso. Você tem ali todos os dados, né, necessários para você melhorar a performance do atleta. Inclusive, tem relação ao que deve ser ministrado em termos de alimentação para esse atleta. Né? Então, é muito sofisticado. Mais uma vez, a ciência em prol do futebol. E não é diferente, né, quando nós estamos falando aí, da evolução também da relação clube, jogador e empresário. Melhorou muito a relação do empresário. Ele passa a ser, sim, um gestor de carreira do atleta. E, em determinado momento, a relação com os clubes hoje ela é bem tranquila, bem transparente, com uma relação atleta, inclusive pela FIFA, né? Eles são agentes FIFA. E eles são muito mais importantes, principalmente numa transação internacional, onde eles conhecem o mercado internacional, têm a necessidade do mercado internacional, porque convivem com isso há anos, sabem exatamente, né, fazer aí esse tipo de negociação. São bastante importantes, são caras hoje. Você tem também, é evidente, da mesma forma que no futebol, né, dos atletas, você tem um número pequeno de empresários, de atletas que se destacam, mas existem muitos empresários, né, que têm essa visão e que cada vez mais, inclusive, que participam, como você falou, do próprio curso da CBF, né, para entender um pouco mais as relações, para entender mais o que é o dia a dia de um clube. Hoje
eu tenho muito pouca relação com empresários, porque normalmente isso é feito lá no São Paulo pelo futebol, né? Pelo nosso CT Funda, pelo diretor de futebol, pelo gerente executivo de futebol, o Raí, o Pássaro. Mas às vezes eu tenho que ter, porque tem que alguma dívida né, com o empresário, então eu acabo discutindo, né, negociando e tal, e percebo isso, né, claramente, né, que a evolução, a conversa, a forma de se postar, de atuar, sendo hoje eu poderia considerar para você um parceiro do clube, realmente um parceiro, né, que Legal. está tentando fazer o melhor pelo clube. Lógico que tem seus interesses econômicos, né, como todos, né, tem lá, esse é o seu trabalho, essa é a sua remuneração. Mas ele entende claramente essa relação. E num produto, né, que tem um ciclo de vida muito curto, quer dizer, são 15 anos, 10 anos, vai, que um atleta consegue ficar no máximo, vai, em alto nível. E no começo da carreira, inclusive, ele fazendo investimentos, né? Porque você está um atleta de 12, 13 anos que tem uma ajuda de custo pelo clube, mas não é talvez suficiente para manter a família. Então você tem que, né, ter aí uma participação econômica, ou melhor dizendo, financeira, do próprio empresário do atleta, né? Então ele tem isso, e hoje eles têm, inclusive, empresas que fazem administração. Uhum. E Elias, e sua entrada no futebol? Quer dizer, como que foi, você virou dirigente, né? Quer dizer, você é dirigente, é executivo de finanças. Como foi isso? Quando você se olhou para aquilo, foi o dia que você desistiu de ser centroavante? Falou, não dá mais para ser centroavante, eu vou ser diretor financeiro. Boa pergunta e bem lembrado. Isso daí me marca. Como eu te falei, eu sou de Ribeirão Preto, nasci lá, mas eu vivi em Brodowski quando vim estudar e fazer engenharia, meu primeiro curso, né? E jogava futebol lá, amador. Tive oportunidade até teria oportunidade de ter jogado, né? Tinha convite para jogar no Botafogo, na época era juvenil, uma coisa desse tipo, 17, 18 anos. Posso te interromper só um minutinho? É curioso que você, em Ribeirão Preto, gosta das cores do... Não é do Botafogo, que são as cores do São Paulo, né? É curioso isso. Exatamente. Né? O Brodowski não, o Brodowski é tricolor. É tricolor, por exemplo, eu gosto muito do Goiás, e é verde, então eu sou corintiano, eu tenho uma certa dificuldade com o Goiás, mas eu gosto do Goiás, é um time que eu gosto. Eu sou comercialino lá, eu gosto do Botafogo. Gosto do Botafogo, tenho amigos lá, mas o meu time antigo lá do comercial. Quando eu vim estudar para São Paulo, e eu São Paulino, e aí eu conheci o Morumbi, né? Eu conheci o Morumbi em 1980, né? 20 anos depois de ter sido inaugurado, nunca tinha entrado no Morumbi, e quando você sai de uma cidade de 15 mil habitantes, 20 mil habitantes, entra no Morumbi, você imagina o que é isso. E depois me associei ao São Paulo, mais ou menos em 1990, 10 anos depois, eu passei associado do clube para praticar o futebol, né? Que sempre, nessa idade, você gosta, como você falou, você joga até hoje, eu com 20 estava o dia todo. E aí depois comecei a atuar politicamente com alguns grupos lá dentro do São Paulo, né? De interesse em alguns grupos. E a partir daí me envolvi, né? Em grupos como todos os clubes, você tem lá grupos, né, de interesse, grupos políticos dentro do próprio clube, que defende lá algumas ideias e tal. O meu era mais ligado à social, né? E fui eleito pela primeira vez como conselheiro, lá no ano 2000, aproximadamente, conselheiro eleito. Tive a oportunidade, depois, 2 ou 3 vezes, e depois, inclusive, assumi algumas diretorias. Naquele momento, até 2017, nós tínhamos diretorias estatutárias, que não eram remuneradas. Né? Assim, nós tínhamos um trabalho, como eu falei, eu trabalhei 27 anos, praticamente 30 anos, fora, né, como profissional, muito em empresas do setor de energia, na área financeira, e também como professor, né? E consultorias também e tal. E lá tinha também a função de diretor estatutário. Então, estádio, diretor esportes amadores, sempre nessa parte mais ligada a finanças, né? Diretor de comunicação, adjunto, fui assessor da presidência na época do Juvenal, né? Durante 2, 3 anos assessor dele. Então você vai aprendendo isso, né? Brilhando e acompanhando o que estava acontecendo. Fui antes do convite que eu tive do presidente Leco, né, para ser diretor executivo de finanças, eu fui vice-presidente de patrimônio, responsável por todo o estado, como eu contei aquela passagem que houve a queda, né, no jogo da Libertadores, lá de uma grade,
e lá tinha alguns acidentes com algumas pessoas. Eu era vice-presidente de patrimônio, responsável por todos os CTs e o Morumbi, inclusive. E a partir de 17, sim, convidado para ser diretor executivo de dedicação integral. Então, deixei a minha vida, né, aí, acadêmica, só acadêmica eu estou dando aí, na verdade, estou afastado temporariamente, já retornando agora no meio do ano, mas também toda a vida profissional em outro setor de atividade relacionado ao futebol. E aí que, né, e isso realmente é como aquela mosca, né, que te pica e assim, você acaba gostando do clube, gosta do futebol. E para mim é muito interessante e muita satisfação que é exatamente você poder trazer um pouco desse conhecimento acadêmico, principalmente, que você sabe, né, principalmente que você atua fortemente nisso, as melhores partes para o futebol. E conseguir implementar. Então, isto me traz uma satisfação muito grande. E acredito que ainda há muita oportunidade para isso. E a gente está falando disso. E é interessante participar disso, ver isso acontecer. Então, essa é um pouco da história aí, né? Legal. Você comentou que trabalhou com o Juvenal Juvencio, que recentemente falecido, né? Sim, exato. Ele eu acho que é da turma daqueles, vamos falar, os cartolas clássicos, né? Que tem um... Né, eu vi pouco, mas o Vicente Mateus acho que é o cartola mais clássico da época do Corinthians, tudo mais. Quer dizer, o que esses dirigentes... Porque é mais ou menos a mesma dificuldade que a gente tem de eu perguntar para você, por exemplo, se o Pelé e o Garrincha jogassem hoje, se eles conseguiriam ter o mesmo desempenho que tinham lá. Eu acho que é uma pergunta que não dá para fazer. A pergunta é, o que esses cartolas, assim, quase folclóricos que a gente teve, o que eles tinham de característica que era interessante que talvez a gente não tenha hoje? Defeitos a gente sabe um monte, mas aquele amor ao clube, aquela coisa apaixonada, né? Tem aquela frase do Vicente Mateus, você deve conhecer, que perguntaram sobre o Sócrates. Né? O Sócrates é invendável, introcável e imprestável. Né? Alguma coisa assim. Qual é a característica que esses caras tinham? Que acho que não dá mais hoje em dia. Mesmo o outro que faleceu recentemente lá do Vasco, Eurico Miranda, né? São aquelas figuras apaixonantes que criam amor e ódio, né? Mas o que eles tinham, assim? O que é uma característica positiva desse pessoal, desses cartolas clássicos, né? Foi uma escola, viu, Carlos? Foi uma escola dentro do futebol. Eles tinham claramente isso, né? Visionários nesse sentido, mas era o futebol romântico da época e a forma de atuação com bastante poder, e é aí que diferencia o que temos hoje, né? Claramente, eu vivi lá com ele, com o presidente, com o Leco, né? Carlos Augusto, totalmente, que também trabalhou com ele na época. Então, naquele momento, nós tínhamos claramente lá, e principalmente, uma centralização do poder muito forte, muito. Tudo, absolutamente tudo, passava por decisão do presidente. Desde a assinatura de um cheque de 10, 15, 20 reais a contratação de um jogador de milhões, venda. Então, sabia de tudo e assim, fica muito difícil se administrar. Então, era uma centralização muito forte, mas uma dedicação assim ímpar, né? Porque, inclusive, na época, era remunerado. Né? Diferente do que é hoje. Não creio que esse modelo perduraria ou seria efetivo. Eu encaro, por exemplo, o presidente lá, o Leco, como uma transição disso. Tinha um pouco dessa, né, também atuava lá, porque é desse pessoal mais antigo, mas já com uma cabeça voltada para o que existe hoje no futebol. Está fazendo essa transição para uma profissionalização. Claramente isso. Então, o que tem em termos de gestão? Uma descentralização. Você tinha uma centralização pelo presidente, hoje a gente vê uma descentralização. As pessoas, os diretores, né, podendo atuar livremente nisso. Então, assim, eu, graças a Deus, eu participei desses dois momentos, né? Lá 25 anos no clube, 30 anos, né? Entrei em 90, mas comecei a atuar um pouco politicamente em 2000, então estou há 20 anos no clube, atuando politicamente, né? Então eu tive o privilégio de poder conhecer esses dois lados. Realmente uma evolução e evoluindo ao longo do tempo. Claramente, como você falou, não cabe mais aquele modelo. Assim como aconteceu na história, assim como aconteceu nas indústrias, assim como nas empresas familiares que se tornaram corporações, outras morreram, né, faliram. Né? Exatamente como vocês movem no futebol. É bem interessante, assim, essa trajetória. Sobre o que a gente está vivenciando, quer dizer, como que você vê
esse papel da nova gestão, desse jeito mais, eu diria, profissional, reorganizado aí do futebol? Como que você vê isso? O que é necessário hoje para que a gente evolua mais no futebol e consiga sobreviver a essa fase? Carlos, esse é um movimento que nós estamos vivenciando e de transição, né, onde a profissionalização ela vai ser muito forte no futebol. É isso que vai fazer com que haja uma diferenciação, haja aí resultados melhores para o futebol, né? Se aproxime, não tenha tanta distância entre os diferentes times. E já é fundamental neste momento, em função da epidemia que nós estamos vivenciando, né? Porque nós temos que aí ter, por exemplo, um controle de um fluxo de caixa do clube assim diariamente. E isso consegue, evidentemente, com uma capacitação, com uma formação, com entendimento do negócio. E se você traz nessa bagagem de profissionalização, isso ocorreu já em empresas, não nessa magnitude, que para todos eu creio que é inédito, né? A gente nunca passou, a população mundial nunca passou por um momento como este, mas traz, né, algumas ferramentas importantes que podem ser utilizadas, alguns conceitos importantes, e estamos fazendo isso. Inclusive, com relação à ABEF, nós temos aí feito conferências semanais, além da troca de mensagens quase que diárias, conferências semanais para ver cada clube que está fazendo. E ali experiências diversas, né, das pessoas que estão ali contribuindo para que todos possam, nesse momento crítico, de poder manter o clube, né, o mínimo, atendendo lá, por exemplo, as suas necessidades, as suas obrigações. Nós temos lá funcionários, nós temos jogadores, nós temos lá financiamentos com bancos, temos lá acordos judiciais, que tem que ter minimamente um cumprimento. E isto é importante. Como a gente faz isso? Se, por outro lado, as receitas, por exemplo, de bilheteria, não temos nesse momento, não temos receita de patrocínios, talvez estamos negociando, mas o patrocinador não tem sua marca exposta. Então, ele também não vai ter como oferir receita. Não há uma negociação. Direito de transmissão, ainda não temos direito de transmissão, né? Então, assim, há uma dificuldade, e aí você coloca um tema bastante importante que a gente ministra ou passou por isso nas escolas, que é a negociação. Né? Você tem uma habilidade em poder negociar isso de uma forma bastante justa, e é sempre olhando em termos de resultado. Porque, diferentemente de quando nós atuamos e dentro de um plano, de um planejamento estratégico, de um plano orçamentário, que nós sabemos ou nós temos aí alguns cenários plausíveis, nós não temos a dimensão neste momento do que poderá ocorrer. Nem nos clubes, nem nas empresas, né? Nem na economia, nada. Imagina, tem pessoas morrendo de fome, nós estamos vendo. Você falou no início aí, né? Pessoas lá do Campinho, mas eu cito aqui pessoas que dependem, que estão com lojas fechadas, motoristas de táxis, de Uber, atividades que têm aí não regulamentadas e profissionais liberais. Então, assim, nós estamos falando de sobrevivência nesse momento. Quando você leva para o futebol, não é diferente. É até pior no sentido de você ter a magnitude disso multiplicado aí por 1.000, milhões. Então, assim, o desafio é enorme nesse momento. Mais um motivo de nós testarmos, comprovarmos que a profissionalização vai nos ajudar a ultrapassar também esse momento. Porque é isso que nós temos que trazer. São negociações, são acordos. Gestão, né? Não, gestão. Gestão totalmente. E é esse momento que estamos vivendo. E é isso que está acontecendo dia a dia. E é desta forma que eu entendo que a gente possa ultrapassar essa crise. Eu vi que na UEFA eles fizeram um programa de auxílio a clubes, tal. Existe alguma possibilidade no Brasil, algum fundo constituído para isso? Ou a coisa aqui é mais cada um por si, tentando sobreviver dentro dessa fase? Tem algum fundo do CBF, alguma coisa que possa auxiliar os clubes? Sim, a CBF ela foi muito importante porque ela conseguiu, junto à Conmebol, a antecipação, né, de alguma parte da receita para os clubes que estão disputando a Copa Libertadores da América e também a Copa Sul-Americana. Mas você tem os outros clubes também.
Então, ele está vendo uma forma de poder auxiliar esses outros clubes. Além disso, também está servindo de interlocução junto ao governo federal. Não só os 20 clubes, existe uma comissão nacional de clubes, né, que representa os 20 clubes do país. Não só os 20, desculpa, 20 Série A, 20 Série B e 20 Série C também. Que tem lá uma comissão montada, né, um grupo, como se fosse uma diretoria, que está levando propostas ao governo federal. Para um financiamento, mas não um financiamento desta forma. E sim o que nós temos, por exemplo, existe lá o Time Mania, né, que são loterias, são recebimentos, receitas já asseguradas, que isso é uma forma ou que ela possa ser antecipada, talvez, né, parte disso. Uma outra possibilidade, o POFUT, você estender um pouco o prazo de pagamento. Nós estamos falando, no fundo, de ter alguns recebimentos do governo, de tentar, junto aos clubes, à Caixa Econômica, ao Banco do Brasil, por exemplo, financiamentos para os clubes, mas que tenha taxa de juros, que sejam pagas, mas que você tenha um período de carência. Não é diferente do que seria alguma outra atividade. Como eu falei a você, não creio e não considero também que deveria ter privilégios, mas que você possa estender também ao futebol. Então, assim, é nesta forma que está sendo trabalhado. Acredito que a gente deva ter algumas coisas nesse sentido nos próximos dias, até porque nós temos aí uma data importante, né, que é o final do mês de abril. Por exemplo, já existiu no aspecto trabalhista uma resolução, uma medida provisória 936, você poder reduzir os salários, né? Isso para empresas também. Sim, sim. 70% mediante uma redução de jornada de trabalho. Então, isso também é aplicado ao futebol, se foi estendido ao futebol. Então, assim, são ações que têm que ser tomadas para manter a sobrevivência do negócio, para você não ter aí uma demissão em massa, né? Não qualquer tipo de negócio, para você tentar, nesse momento, a sociedade ainda sem grande recurso, ou praticamente nenhum, poder ultrapassar essa fase. Então, isso que nós estamos trabalhando. E você acha que o modelo dos campeonatos tende a mudar? Quer dizer, uma coisa que a gente tinha observado em 2019 é um acúmulo de campeonatos e quase todos os dias jogos, né? Você acha que para o ano que vem talvez vai se remodelar aí os campeonatos regionais, o Campeonato Brasileiro, esse calendário que sempre foi tumultuado, não está nem, quer dizer, não é nenhum momento ainda, nem se tem uma perspectiva de pensar em alguma coisa assim? Eu acho que para o ano que vem nós podemos ter algumas mudanças. Para este ano, eu acho que vai acontecer exatamente o contrário. E se formos aí dentro de uma previsão bastante otimista, muito otimista, que seria junho, né? Tudo que se fala, começar a ação, ter lá um tratamento específico, vamos imaginar que se estivesse em junho, você tem 2 campeonatos a serem cumpridos, às vezes 3, por exemplo, os campeonatos regionais, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, mantido o formato. Por quê? E aí que está a diferença, e talvez você tenha mais jogos, inclusive, neste período, porque você tem contratos com patrocinadores, então você vai ter mudanças. Você tem contrato de transmissão de, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, 38 rodadas. Se não falar entre voltar à velha forma para este ano, acho muito difícil. Túnel, uma coisa desse tipo, né? Não jogar entre todo mundo. Mas pode ser que seja necessário. Como eu falei, nós não temos a exata dimensão em termos de tempo disso. Se nós temos um retorno lá em julho, agosto, setembro, futebol, será que vai ser mantido isso? Eu estou tendo como premissa voltarmos em junho. Aí você consegue operar, porque é um mês de atraso, já foi dado um mês de férias para os atletas, então você consegue estender até janeiro, por exemplo, né? Aí seria da forma que é. Mas se não ocorrer desta forma, talvez aí fique comprometido a forma de disputa. E essa é uma coisa que eu acho que hoje ninguém conseguiria responder. Até entendo que, por exemplo, a CBF, a Federação Paulista, as federações regionais, o Conmebol, deva ter aí diferentes cenários, a FIFA, né? Mas pegar aqui a CBF, com certeza tem, né? Os possíveis cenários aí quando houver o retorno. E aí vai ter, só que isso vai demandar aí uma discussão com todos os diferentes stakeholders, com todos aqueles que convivem ou tem algum tipo de relação com o futebol. Elias, para a gente ir encaminhando de uma forma até mais leve, né, não falar de gestão, quem trabalha com o mundo de futebol sempre tem alguma história pitoresca para contar, algum evento, alguma coisa que aconteceu, que você encontrou alguém, viu tem alguma história que você se lembra nesses anos de convívio no mundo do futebol, que é inesquecível para você, alguma
Alguma história com algum jogador, com algum evento, alguma coisa que aconteceu que você acha que sempre está na sua cabeça, que você sempre se recorda? Rapaz, vou pensar, viu, Carlos, o tanto assim, quando a gente convive ali no futebol, é, a gente tem... Bom, uma coisa que me marca, né, é você participar de um meio onde você, no meu caso, né, tinha algumas pessoas ali que consideravam, falavam, nossa, essas pessoas, o próprio, quando eu falava para você, o Juvenal, o próprio presidente Leco, né, que eu era moleque, estava em Brasília ainda, e via essas pessoas, né, lá no São Paulo. E ao mesmo tempo, poder trabalhar ao lado dessas pessoas, como foi o caso disso, né, inimaginável. Minha esposa até, né, até fala sobre isso até hoje, fala, pô, você saiu de lá, veio para cá e gostava e acompanhava. Eu sou aquele torcedor de radinho, né, da AM, sempre ouço futebol, sempre ouvi a vida inteira, conseguia pegar alguma dificuldade lá e sempre assisti. E depois está trabalhando com essas pessoas aqui, né? Um outro caso também, o próprio Raí, né, que era uma pessoa que, assim, pô, foi o ídolo, foi o cara que fez o gol O para nós, título, né? no Mundial, né, É. os 2 gols. Então, esse é o ídolo da minha faixa etária ali. E está sendo colega dele de diretoria, né? Inicialmente estava no Conselho de Administração, eu sou colega, amigo já do Raí. O Lugano, que são jogadores que estão ali. Então, essa relação assim, fala, poxa, mas como é que isso acontece, né, naturalmente? E ver que essas pessoas estão ali. Então, sem isso é o lado bom. Você percebe que as pessoas estão ali, estão dedicadas. Então, é uma coisa que me chama sempre a atenção, que eu acordo, às vezes, eu conversando com a minha esposa, falo, como é que isso aconteceu? E foi de uma forma natural, né? Sem dúvida nenhuma. E a gente percebe, quando fala como diretor financeiro, em algum lugar que eu vou falar, diretor financeiro do São Paulo. O clube, né, traz, eu não sou jogador, mas mesmo assim, pessoas veem isso de uma forma bem interessante, sabe? Gostam disso, por cima. O futebol realmente ele é apaixonante nesse sentido. E tem um risco, né? O Pelé foi um que nunca quis entrar no mundo do... Né? Ele nunca quis ser técnico, nem dirigente, né? Quer dizer, eu admiro o risco que o Raí, por exemplo, assume, porque tem uma história toda e depois como gestor, vira alvo de críticas. Totalmente. Né? Para poucos, né? Porque realmente, enquanto jogador, um dos maiores ídolos da história do São Paulo. Qual é o seu maior ídolo da história de São Paulo? Que eu vi jogar e gostava demais, Pedro Rocha. Pedro Rocha? Quando eu comecei a ver o futebol, logo na sequência, tem 3 caras que eu gosto muito de falar. O Pedro Rocha, são épocas diferentes. Depois o Careca, sensacional, pouco tempo. Careca, peraí, falhou um pouquinho. Quem? O outro? Careca. Careca. Careca que simplesmente jogou com Maradona, então já vê quem é. E, lógico, o Raí. Para mim, o Raí também, muito ganhador e um dos caras assim, que posso considerar como sendo meu ídolo. Esses 3 aí que eu vi jogar. São os caras que... Pô, tá faltando um, né? Não tá faltando um? O mito goleiro? lá, o nosso Rogério Ceni. O Rogério foi um bom goleiro. Um bom goleiro? Puxa vida, o cara fez 150 gols. Tudo bem, ele pode ter sido um bom atacante, né? Ele era melhor fazendo gol. Não, sem dúvida nenhuma. O Rogério, ele, por exemplo, no último campeonato, né, do mundo contra o Liverpool, foi fundamental. Grande parte do título deve ser ele. Agora, é que eu venho demais, assim, por ele ser goleiro, vi outros goleiros, vi Sérgio Valentim, vi Valdir Pérez, vi Zé, vi Gilmar. Então, goleiro assim, e evidentemente o Rogério. Se pegarmos o Rogério dentro do gol, ele é comparável a esse da Zé, com um goleiraço. Sim. O Gilmar, sim, então... Agora, lógico, ele tinha o diferencial que era bater faltas, né? Mas eu julgo o Raí assim, mais importante em termos de rendimento, do que proporcionou, que é aquele cara que deu o primeiro título, praticamente fez os 2 gols na campanha nossa, né? Então, assim, isso marcou muito. E você acha que com essa profissionalização do futebol, eu tenho uma sensação, eu não sou do meio, mas eu tenho uma sensação de que os nossos ídolos mais antigos eram mais românticos. Eu não sei se a gente precisa de tempo para que haja esse romantismo.
né? Talvez a última pessoa que eu tenha alguma admiração é o Ronaldo, que jogou no Corinthians, enfim, o fenômeno. Mas eu admiro ele pelo retorno, né? Por uma pessoa que quebrou a perna do jeito que ele quebrou e voltar e ser campeão do mundo. Você acha que a gente ainda vai ter formação de ídolos, assim, essas pessoas que ou o mundo mais mercadológico, mais marketing vai diminuir um pouco isso? Eu não sinto que os ídolos hoje sejam tão ídolos como antigamente. Talvez sejam passado o tempo, a gente vai ficando saudoso dos antigos, né? Mas você acha que não tem nada a ver isso ou tem alguma coisa a ver? Não, tem. Vou voltar a uma colocação que você fez lá sobre a seleção de 94, de 2070, de 1970, né? Você olha o futebol e fala, isso não é o futebol, hoje se olha o futebol. Realmente isso é explicado por essa razão. Meu entendimento, né? Esses ídolos, eles tinham muito mais a capacidade individual, né? De poder se tornar o ídolo, de levar um time à conquista do campeonato. Além da superação que você citou, Ronaldo, se você pegar aí Zico, um dos maiores da história, exato. né? Então, Maradona, então são jogadores que viveram numa época, e vários outros a gente pode citar lá de trás, mas que tinham muito mais fortemente uma capacidade individual. O Pelé, né, é o concurso disso. Todos, você percebe. E atualmente eu acho difícil ter aí algo que possa sobressair daquela forma, porque o futebol se tornou mais competitivo. É olhar se olhar o futebol de 90, nós estamos próximos, 94 nós estamos falando. Sim. Falando em 15, 20 anos. 25 já. 25 anos. Nós estamos falando de dois tipos de esportes diferentes. Né? Você pega aí 94 e coloca um jogo da seleção brasileira da Copa do Mundo, né, passada, recente, você vai ver coisas totalmente diferentes. Porque ele se tornou mudou muito em termos de performance, competitividade, né? Então, assim, acho difícil que possa ter alguém que se destaque tanto, e a gente está vendo alguns aí, né? Que são os mais recentes, mas ainda de 10 anos para cá, que ainda sobrevivem. Mas eu acredito que isso tende a ter aí algo em termos de uma homogeneização. Exatamente por estar não mais privilegiando, e não é possível, evidentemente, um atleta específico, ou contar somente com aquilo que é a sua capacitação. Mas nós estamos trabalhando um time, né, um elenco, e aí você tem que trabalhar isso de uma forma mais competitiva. O chip, por exemplo, ver o desempenho, melhorar o desempenho de um jogador desse. Imagina falar isso numa época, né? Nós tínhamos um chip, eu falo, que isso? O Garrincha fumava antes de entrar no campo, o Romário tomava uns negócios. Não é? Exatamente. Eram jogadores que lá e decidiam e fizeram. Isso. Eu acho que é outro esporte. Elias, você teria uma mensagem final para dar para os... Eu não vou falar para você dar as mensagens para os corintianos, tá? Por favor. Mas, assim, só a mensagem que você daria final sobre quem gosta de futebol. Nossa entrevista aqui eu já vou mandar para todos os boleiros que eu tenho, meus amigos. Falar, olha, já conversei lá com o diretor de São Paulo, troquem uma ideia com ele, assistam lá, depois... mas o que você colocaria, assim? Qual seria a sua mensagem final aqui para um monte de gente que eu vejo que é... Eu acompanho, talvez você conheça, eu gosto muito do Zé Paulo de Andrade, lá, que é um São Paulino fanático. Outro dia na Rádio Bandeirantes ele falou assim, mas está dando um desespero de não ter mais futebol, né? Eu não sou como ele, mas tem gente que curte, né? A narração, o futebol, o rádio. Tem alguma mensagem que você daria para essas pessoas, assim, nesse momento de abstinência futebolística completa das pessoas? Eu diria assim, para, né, na minha faixa etária, por exemplo, não comparar o futebol. O futebol que nós conhecemos lá, né, 20, 30 anos, com o futebol é outra coisa. É entender como é que é essa evolução. E comparar a evolução natural de todas as outras atividades que a gente tem, inclusive até como ser humano. Nesse momento, né, que nós estamos na pandemia, é tentar não perder, né, o amor ao clube, né, não se distanciar tanto. É exatamente nesse momento que o clube mais precisa, né, dos torcedores, para todos os clubes, do apoio, do entendimento desse momento que nós estamos vivenciando. Porque se é ruim para quem assiste, para quem consome, né, o espetáculo, para quem trabalha no espetáculo é tão ruim quanto ou pior, inclusive. Porque, afinal de contas, nós estamos tentando trabalhar para fazer o melhor, para mostrar, para trazer
algo, um produto novo. E creio que a gente vai passar, não, tenho absoluta certeza que nós teremos uma outra forma de convivência em termos de futebol, né? A partir aí do meio do ano, para anos seguintes. Então, assim, não dá para ter, tenho tido algumas discussões, algumas brainstorms com algumas pessoas relacionadas ao futebol, mas é tudo muito prematuro, né? Nós temos que aguardar isso. Então, assim, recado final, não perca o amor pelo seu time. Não desista do seu time. Não desista do seu time, jamais. Isso é o que a gente consegue, né? E dificilmente posso contar no dedo de uma mão, conheço pessoas que eu conheço que podem ter mudado de time. Não sei se você conhece também, mas é muito raro. Eu vou contar para você que eu fui um dia São Paulino na minha vida por influência de um amigo meu, que era amigo, sabe que era amigo de infância? Tinha, sei lá, 7, 8 anos. Eu cheguei na minha casa, minha mãe me pegou pelo braço e falou assim, é o seguinte, moleque, você nasceu corintiano, você vai morrer corintiano. Aí eu já voltei ao normal e voltei a ser corintiano. Mas eu não faria isso não, mas é difícil porque aqui na minha casa, né, tem minha esposa que é palmeirense, palmeirense não como rádio, gosta muito, eu sou muito São Paulino, e temos um filho, né, hoje está com 24 anos. E quando ele nasceu, nós fizemos um pacto, né, que eu não ia torná-lo São Paulino, ela também não, se deixar escolher. Mas e ele virou corintiano, então. Se fosse São Paulino, eu levaria no estádio. Se fosse palmeirense, eu levaria. Se ele fosse corintiano, nós dois levaríamos para o psiquiatra. Isso é o que nós tínhamos combinado. Felizmente, não, mas eu sei muita brincadeira, mas assim, é um apaixonante de futebol, aí tá liberado. Ele tinha liberdade para escolher, né, o time que quisesse, desde que quisesse almoçar e jantar, teria que ser São Paulino. Boa, essa liberdade, democracia futebolística funciona às vezes, né? Muito bom. O do futebol é isso também que propicia nessa discussão e essa interatividade com pessoas. A gente tem que levar mais leve, né? E aquilo que você comentou, quer dizer, todos os clubes e acho que todas as pessoas estão no mesmo barco, né? Nós estamos nesse barco chamado Terra aí e nós temos que ter um pouco de parcimônia, paciência para passar por essa fase e acho que desenvolver um pouco a empatia, né? Acho que você trouxe muito bem isso, quer dizer, o olhar de que por trás de um espetáculo de futebol tem uma estrutura, tem gente que faz, é impressionante, porque a gente que liga a televisão, às vezes assiste o jogo, acha que é aquilo, muito fácil, já está tudo pronto, transmitido, e é um ambiente absolutamente empolgante. Elias, muito obrigado pela nossa conversa. Eu queria agradecer o Elias Barquete Albarello, eu estou ruim de nome, mas foi uma excelente conversa sobre futebol, agradeço sua participação. Em breve nós vamos chamar mais gente para fazer talvez um bate-bola com 3 aí tem oportunidade de agradecer ao nosso amigo Treff que proporcionou esse nosso encontro. Muito sucesso ao São Paulo, menos títulos que o Corinthians, né? Mas assim, muito sucesso a vocês, muita felicidade, parabéns pelo trabalho, para mim tem sido um aprendizado esses encontros e agradeço muito, muito obrigado. Carlos, mais uma vez obrigado, né? Também obrigado ao nosso amigo Treff, comum aí, um grande amigo, muito tempo, e fico, né, muito lisonjeado de ter podido trazer aqui uma outra visão, como você falou, do futebol, que eu acho importante para quem gosta do futebol, entende o futebol como negócio, e estou à disposição, né? Seria bem interessante um dia fazer um bate-papo com algumas pessoas ligadas ao futebol, acho que trazer diferentes, acho bastante importante isso. E, claro, com o momento que você precisar, estou totalmente à disposição e você está convidado para assistir um jogo, assim, retornarmos, e não sei quando será isto, mas pode ter certeza. Um prazer. Convidado para assistir um jogo. É só não falar que time eu torço, mas será um prazer. Tá legal, muito obrigado. Viu? Muito obrigado, viu? Obrigado.